Gravando. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do programa do PPGIT, para a gente poder conversar hoje com o tema desenvolvimento de projetos e produtos. Acho que é um tema interessante para a gente debater, pelo fato de que o tempo todo a gente está fazendo projetos, começa já pela proposta de trabalho que vocês submetem no processo seletivo. Isso já é um esboço inicial do projeto, e que ao longo do tempo a gente vai evoluindo, certo? Para que a gente possa ir adaptando para aquele trabalho que vai ser realmente desenvolvido com um objetivo de desenvolver um produto, né? Então ele tem um projeto, que é o processo que vai acontecer ao longo do tempo, que envolve uma problemática bem identificada. Eu acho que é o primeiro ponto que é importante de ser desenvolvido no projeto, é o problema a ser tratado. Então, a gente identificou bem o problema e, a partir dele, a gente encontrar alternativas para a resolução. Uma vez que tem o problema, a gente tem uma justificativa, que a partir dessa justificativa a gente vai justificar porque é importante resolver esse problema. Então, o problema está identificado, existe um público-alvo que vivencia esse problema, a gente justifica a necessidade de resolver esse problema. Então, a partir do momento que a gente tem uma justificativa, isso quer dizer que ele tem um interesse. Tá? Então, tem um interesse, e quando a gente tem um interesse, a gente define quais são os caminhos que a gente vai, certo, adotar para que a gente ajude a resolver esse problema. Não necessariamente a gente vai resolver o problema, a gente vai tentar encontrar alternativas para ajudar, auxiliar na resolução desse problema, certo? E aí a gente define objetivos, que esses objetivos, muitas vezes a gente confunde objetivos com metodologia. Tá? Objetivo é aquilo que a gente vai atingir em um determinado momento. Tá? Então, se você vai, por exemplo, percorrer 5 quilômetros para fazer uma corrida, o seu objetivo é chegar num determinado local a 5 quilômetros. Não é como você vai chegar até lá. E a metodologia é o processo. Como você vai fazer para chegar até lá. Se você vai de bicicleta, é uma forma. Se você vai caminhando, é outra forma. Se você vai de carro, é outra forma. Se você tem caminhos diferentes para cada uma dessas formas de chegar até lá, certo? Isso tudo vai fazer parte de ferramentas e metodologia. Mas o objetivo é o que a gente quer atingir. Então, é um marco num determinado tempo, certo? Num momento. Só que muitas vezes a gente confunde essa questão de objetivo, principalmente quando vai para objetivos específicos e metodologia a ser utilizada, certo? Para desenvolver uma solução para atingir esse objetivo. Certo? Então, isso é algo que é importante, independente de ser um projeto de pesquisa, um trabalho de mestrado, como qualquer que seja o projeto. Pode ser um projeto dentro do ambiente de trabalho de vocês, pode ser um projeto que você vai desenvolver qualquer outra coisa na sua vida profissional. Sempre o passo a passo é exatamente o mesmo. Os elementos que fazem parte de um projeto são os mesmos. Tá? Então, você tem um problema bem identificado, é o mais importante de tudo, é o problema. Não adianta você querer, vou usar tal metodologia, vou usar tal ferramenta e tal, vou fazer tal coisa, vou atingir isso, mas para resolver o problema de quem? Tá? Então, isso aí é fundamental, principalmente ainda, tá? Eu diria para todos os trabalhos, mas principalmente no contexto de um programa que é profissional. Então, a gente encontrar realmente problemas que são bem identificados e que existe um público-alvo bem definido, e que a partir daí a gente vai tentar encontrar soluções para ele. Tá? Então, isso é muito importante a gente ter isso em mente antes de pensar em qualquer que seja a solução. Então, uma vez que a gente tem um problema bem identificado e que a gente justifica que ele é importante de ser resolvido, a gente define quais são os objetivos, aonde é que a gente quer chegar, tá? E uma vez que a gente define isso, aí sim a gente vai buscar métodos para colocar em prática, ferramentas que ajudem a colocar esses métodos em prática. E aí, no contexto de um trabalho de mestrado, no contexto de um trabalho de doutorado, ou num projeto de pesquisa qualquer, ou num outro projeto, não importa de qual seja, aí vai ser a forma de que você vai encontrar. Então, você vai buscar alternativas para colocar ele em prática. Certo? Então, qual é a metodologia que você vai colocar em prática, quais são as ferramentas que você vai utilizar associado a essas metodologias, tá? Para que você consiga, certo, propor uma solução e que essa solução ela seja
satisfatória para que você venha atingir aquele objetivo que foi definido, certo? Num determinado momento, e que, uma vez atingido aquele objetivo, você ajudou a resolver aquele problema que foi identificado e que tem um público-alvo que vivencia aquele problema. Então, quer dizer, essa é a base de qualquer que seja o projeto, não importa. Se você for fazer o seu projeto de vida, você vai usar exatamente os mesmos elementos para que você possa, certo, atingir aquele objetivo para um problema na sua vida que você está querendo resolver. Tá? Se o seu objetivo é chegar a ser o secretário de Educação, o ministro de Educação do Brasil, qual é? Certo? Então, você tem um problema que é, você tem todas as etapas que são necessárias, o que é que o ministro ele tem que fazer, o que é necessário para conseguir chegar até um ministro. Então, quer dizer, você tem toda uma problemática associada a ela, e que você sabe que para conseguir chegar até lá existem muitas dificuldades, então, quer dizer, vai se colocar todas essas dificuldades e você vai justificar por que isso é necessário de ser feito. A mesma coisa se você quiser ser um secretário de Educação do Estado, secretário de Educação do município, se quiser ser um gestor de uma escola, ou se quiser atingir o objetivo de ser um professor, certo, de uma determinada instituição de ensino. Então, não importa qual seja, isso tem um problema associado e que você vai precisar encontrar alternativas para atingir um determinado objetivo, certo, para aquele problema que foi identificado. Então, quer dizer, qualquer que seja a situação, os elementos que devem ser tratados para um projeto são os mesmos, tá? Problemática, justificativa, objetivos, tá? E uma vez que você tem objetivo, você vai definir metodologias e ferramentas que vão ser utilizadas e que tem, com isso, um cronograma associado. Então, o cronograma é para que você atinja aquele objetivo num determinado momento e você pode ter os milestones, né? Você ter uma timeline, ou seja, um cronograma que você tem etapas a serem cumpridas. Então, você pode dividir esse projeto em várias etapas que a gente chama, muitas vezes, no projeto de entregáveis, e que esses entregáveis eles vão sendo apresentados ao longo do tempo. Então, no contexto de um trabalho de mestrado, a gente tem vários entregáveis. Tá? O primeiro entregável que vocês têm são os entregáveis dos projetos das próprias disciplinas. Então, em cada disciplina que tem um projeto, você vai ter um trabalho a ser entregue e que você vai desenvolver com um cronograma bem definido. A disciplina termina em um determinado momento e você tem aquele período para desenvolver aquele projeto para um problema que foi identificado, certo? A partir desse problema que foi identificado, você traçou objetivos e que você vai colocar em prática uma metodologia ou ferramentas para atingir aqueles objetivos. Uma vez que passou essas etapas da disciplina, vocês vão ter uma outra etapa que é um workshop de apresentação das propostas de trabalho, que aí vocês tiveram um período de 1 ano para evoluir nessa proposta, e essa proposta vai ser apresentada para uma banca interna de docentes do programa, tá? E que vocês vão apresentar a evolução do trabalho, até onde vocês conseguiram chegar e mostrar que vocês estão encaminhados realmente para desenvolver o trabalho de mestrado no 2º ano que vocês têm disponível. Então, quer dizer, num cronograma maior, são momentos, certo? Nesse cronograma são etapas que vocês vão ter entregáveis. Então, no workshop, vocês vão entregar um resumo e vão fazer uma apresentação. E vocês vão ter um feedback disso. Então, quer dizer, tem um primeiro entregável relacionado ao trabalho de pesquisa de vocês. Mas tem todos os entregáveis que foram antes, certo? Em momentos anteriores, que foram os projetos das próprias disciplinas, para que vocês evoluíssem no conhecimento, certo? Muitas vezes abrindo o leque, tá? Abrindo a mente para ver outras oportunidades. Esse é o grande objetivo das disciplinas, tá? As disciplinas elas estão aí, não para vocês desenvolverem o trabalho de mestrado em si. O trabalho de mestrado ele pode ser desenvolvido de pouquinho em pouquinho em cada uma das disciplinas, mas o objetivo principal das disciplinas é abrir a mente, abrir possibilidades para que vocês comecem a enxergar outras coisas que vocês não estavam enxergando antes, quando vocês submeteram aquela proposta de trabalho, certo? No momento inicial do processo seletivo. Tá? No processo seletivo, vocês vão chegar com a vivência de vocês para um problema que vocês identificaram a partir da experiência que vocês tiveram e tentar traçar alguns encaminhamentos para ajudar a resolver esse problema. Muitos chegam com a proposta de trabalho sem ter um problema bem definido. Tá? Então, aí a gente já começa a perceber algumas lacunas no processo de construção de um projeto.
tá? Que a primeira coisa no projeto é ter um problema muito bem definido, tá? Você tem que ter um problema que você vai desenvolver uma solução para resolver o problema que alguém está vivenciando aquele problema. Esse problema ele pode ser de um locus muito específico, de um conjunto reduzido de pessoas, como pode ser um problema global, um problema que você vai ajudar a resolver um problema de milhares ou milhões de pessoas no planeta. Tá? Então, isso vai dar o grau de abstração, o grau de complexidade que você tem para ajudar a resolver, certo, o problema das pessoas e a abrangência. Tá? Aí você vai tratar uma certa abrangência, que é você está envolvendo algo que é reduzido ou algo que é um problema de muita gente. Então, muitas vezes a gente tem um certo direcionamento nos trabalhos, nas propostas de trabalho, para que a gente faça algo que é relacionado a um determinado ambiente, a uma determinada instituição de ensino, tá? Mas, assim, eu acho que, em geral, vocês devem pensar em algo que vocês estão resolvendo, não somente um problema de uma determinada localidade, mas que vocês estão colocando em prática uma solução numa determinada localidade, porque vocês têm que colocar a solução de forma concreta para funcionar, tá? Para validar e, a partir daí, ter evidência de resultado que aquilo funciona, mas nada impede de que aquela solução que está sendo colocada em prática seja algo que pode ser colocado em prática em outras localidades também. Então, quer dizer, você está aumentando o poder de abrangência, e quanto mais você aumenta o poder de abrangência da proposta de solução que você está apresentando para um determinado problema, mais você vai estar dando valor ao seu trabalho. Tá? Se você resolve o problema de 10 pessoas, você tem um valor para aquilo que você está fazendo. Se você resolve o problema de 1.000 pessoas, o valor é muito maior. Se você resolve o problema de 1 milhão de pessoas, a solução tem um valor muito maior ainda. Certo? Então, isso é importante sempre a gente pensar nisso quando a gente está desenvolvendo soluções, certo, para problemas que foram identificados no contexto de um projeto e que isso pode ser utilizado para um número muito maior, certo, muito mais abrangente. Então, quer dizer, é o que a gente chama de poder de escalabilidade, tá? Isso é algo que muitas vezes é negligenciado, certo, nos projetos que são desenvolvidos dentro das instituições de ensino superior, mas que acredito que a partir de agora, os pesquisadores como um todo que negligenciam isso, eles vão começar a olhar com outros olhos, porque a própria CAPES, tá, numa das lives que a gente fez há um certo tempo, acho que uns 2 ou 3 meses atrás, apresentei para vocês um formulário, certo, com vários campos relacionados a impacto dos produtos que são desenvolvidos nos programas de pós-graduação, e que um dos critérios é exatamente o poder de escalabilidade. Tá? Então, o quanto você está desenvolvendo, o quanto você está conseguindo, certo, levar essa sua solução para um número maior de pessoas. Então, se você consegue fazer algo que é local, tem um certo valor. Se você faz algo que é regional, tem um outro valor. Se você faz algo que é nacional, tem um valor maior. E se você faz algo que é global, certo, que é internacional, tem um valor muito maior ainda. Então, é importante a gente sempre ter isso em mente para as soluções que a gente desenvolve, a gente pense de uma forma muito mais abrangente, apesar de que a aplicação, pelo menos do protótipo inicial, tá, a gente vai colocar numa localidade, e que nada impede que você possa depois aplicar isso em diversos outros ambientes também, tá, que tenham mais ou menos as mesmas características, e que certas vezes a gente precisa fazer uma adaptação aqui e acolá, mas muito daquilo que foi desenvolvido na solução original pode ser reaproveitado. E aí a gente usa habilidades importantes como a abstração. Tá? O próprio pensamento computacional ele apresenta isso como um pilar, como uma habilidade importante, que é uma habilidade importante para a vida das pessoas, não somente a vida profissional, mas a vida pessoal também. Da gente saber reutilizar certas coisas, certas experiências anteriores em outros contextos, tá? Mas que muito daquilo que a gente tem como experiência anterior, a gente pode realmente reutilizar de forma direta. E certas coisas que são mais específicas, a gente, que num outro contexto particular, não é necessário, tá? Pode ser considerado desnecessário ou não como é indispensável, tá? E aí a gente vai eliminando essas coisas que são desnecessárias e vai utilizando aquilo que realmente que é importante e que é mais genérico em relação àquela solução
específico que a gente desenvolveu. Então, é algo que é bem importante sempre pensar isso, certo? No contexto dos projetos, e em particular nos projetos de pesquisa e de pós-graduação, certo? Então, aqui, no contexto da solução. Mas voltando para a etapa inicial, ou seja, da questão do problema, então, essa parte do problema, quando eu disse que muitos chegam sem o problema estar bem identificado, tá? Isso é realmente porque não entrou no problema específico de forma muito mais concreta para entender realmente o que é que está acontecendo. E isso, até muitas metodologias ajudam nesse processo, que é um processo de imersão, certo, no problema, para que a gente venha ter esse melhor entendimento. Muitas vezes, pela experiência que a gente tem vivenciando o problema, a gente já consegue ter muitos insights sobre ele, para entender como é que ele acontece realmente, mas é importante a gente ter a visão de outras pessoas também, certo, que também utilizam, que também vivenciam esses problemas, e que a gente venha ter esse feedback delas para também ter uma visão muito mais abrangente, então uma visão centrada nas pessoas que vivenciam, e a partir daí entender quais são as necessidades que elas têm, como é que elas conseguem enxergar, como é que elas conseguem pensar em relação àquele problema que ela vivencia, tá? Então, Carlos está colocando aqui com uma mensagem de citar metodologias. Então, metodologias, por exemplo, para que a gente possa fazer uma imersão, tá? Então, tem metodologia centrada no usuário, metodologia baseada o design thinking, por exemplo, é uma abordagem bastante interessante nesse sentido, que é da gente ter esse processo de imersão. E aí existem diversas estratégias possíveis que podem ser utilizadas para esse processo de imersão, como entrevistas, a visão não intrusiva, que você vivencia, por exemplo, um dia das pessoas que vivenciam aquele problema, para que você entender como é que está. Você pode ter uma visão também mais intrusiva de ter o contato com as pessoas. Você tem várias metodologias, várias estratégias que podem ser utilizadas nesse sentido, para que a gente comece a ter uma visão muito mais clara, certo, daquele problema, e a partir daí a gente identifica claramente o que é que ele é, tá? E uma vez que a gente identifica bem o problema, é muito mais fácil, certo? Claro que, entre aspas, a gente precisa entender das soluções também, mas é muito mais fácil da gente encaminhar potenciais soluções que venham a ser satisfatórias, porque a gente vai estar tratando aquilo que a gente entende bem, tá? E não somente tentando encontrar uma solução para algo que a gente não conhece bem, tá? Então, como sempre nas minhas falas eu coloco, não adianta de nada você dar um colírio para uma pessoa que está com a dor no sapato, ela está com uma pedra no sapato, e você dá um colírio para ela. Você não vai resolver o problema dela. Então, a gente tem que ter empatia e colocar o sapato dela para perceber que tem uma pedra lá dentro, certo? Então, para que a gente possa fazer isso, a gente tem que ter imersão nesse problema, para que a gente venha tratar de forma satisfatória, certo? E não querer encontrar soluções para aquilo que a gente não sabe bem o que é que a gente está tratando. Isso, isso se encontra muito, certo? Muitos trabalhos que são desenvolvidos, que a gente enxerga claramente que as soluções não foram desenvolvidas de forma satisfatória porque as pessoas não entendiam bem o problema que estava sendo tratado. Tá? E aí realmente fica aleatório, né? Pode ser que a solução venha a ser interessante para aquele problema, mas tem uma probabilidade muito maior de não resolver o problema da forma satisfatória, porque a gente não tratou o problema como deveria. E a gente encontra isso muito no ensino básico, tá? Quando a gente vai ver trabalhos de pesquisa e de pós-graduação, que são inúmeros, que são desenvolvidos no ensino básico, mas que, no final das contas, os pesquisadores eles não vêm tratar o problema concreto que existe no ensino básico. Muitas vezes é com o objetivo mais de fazer a pesquisa da forma como ele entende, da forma como ele foi formado, e fazer pesquisa por pesquisa, e que muitas vezes essa pesquisa ela chega a um resultado, mas fica engavetado, não atinge o objetivo que ela deveria atingir, que é resolver realmente aquele problema que existe de forma concreta nas instituições de ensino. Tá? Então, isso é algo que precisa ser bem pensado e que vai ser forçado, certo, para os pesquisadores como um todo, por essa mudança que está acontecendo, certo, no modelo de avaliação da CAPES, tá? E os programas de pós-graduação como um todo, eles vão ser avaliados, certo, em relação a isso. Então, qual é o impacto que está sendo gerado, qual é o resultado que está sendo atingido,
certo? E qual é ou seja, o que está acontecendo, certo? Com essas soluções que estão sendo colocadas em prática, qual é o impacto que está sendo gerado, certo? Naquele ambiente na qual a solução foi colocada em prática. Certo? Então, é tanto que os relatos que a gente precisa passar para a CAPES, para poder os trabalhos serem avaliados, não são relatos de nós, pesquisadores, tá? Dos programas de pós-graduação. Esses relatos eles precisam ser de pessoas que estão nas instituições de ensino, tá? No contexto do PPGIT especificamente, que a gente tem um objetivo educacional, das pessoas que estão nas instituições de ensino e que elas devem demonstrar de alguma forma que aquilo realmente causou um impacto, certo, no ambiente, certo, da instituição, certo? E qual foi esse impacto? Que tipo de impacto foi esse? Isso evoluiu realmente no processo de ensino-aprendizagem, isso motivou as pessoas, está fazendo com que a escola seja mais eficaz, tenha uma produtividade maior. Então, quer dizer, esse impacto, ele precisa ser relatado e são o que a gente vai considerar como clientes, né? Então, quem está fornecendo as soluções são os fornecedores, e os clientes são aqueles que são os usuários. Então, a gente precisa do relato dos usuários para saber se realmente aquilo serviu para alguma coisa ou se foi apenas um trabalho de pesquisa de pós-graduação que, no final das contas, ficou mais um a ser engavetado e que não gerou realmente impacto, tá? Que não teve evidência de resultado. Então, eu posso compartilhar com vocês, tá? Tem trabalho bem interessante que foi publicado recentemente, tanto no Congresso Brasileiro de Informática na Educação no ano passado, como na Revista Brasileira de Informática na Educação, artigo apresentando um manifesto aos pesquisadores da área para que eles abram os olhos para as pesquisas que estão desenvolvendo, pelo fato de que o manifesto apresentou que 90% das pesquisas que são feitas em informática na educação, em tecnologia educacional no Brasil, não apresentam evidência de resultados. Ou seja, não demonstraram impacto nenhum, porque não foram colocados em prática e que não funcionou nas instituições que tem aquele problema. Tá? Então, isso é algo que é bastante relevante e que a gente tenha isso em mente para que a gente não venha desenvolver mais trabalho de pós-graduação no qual vai ser somente engavetado e que não tem impacto nenhum, tá? Então, quer dizer, não vai ter evidência de resultado nenhum e não vai ter impacto para as pessoas que vivenciam aquele problema que a gente está querendo tratar. Então, é importante de ter isso em mente desde o início, para que a gente venha desenvolver soluções bem adaptadas aos problemas, e é por isso que, do meu ponto de vista, compreensão sobre os problemas, o problema que a gente está querendo resolver, é fundamental. É a primeira etapa de todas. Em qualquer apresentação que vocês forem fazer do trabalho de pós-graduação de vocês, ou de qualquer outro projeto que vocês venham a desenvolver, certo, no futuro profissional, a primeira coisa que você deve apresentar ao público é o problema. É o problema que vai fazer com que as pessoas fiquem impactadas, que elas percebam que aquilo realmente é algo relevante. Porque senão vocês apresentam uma solução, mas qual é o impacto que vai ter se você não sabe nem de qual é o problema que está sendo tratado? Certo? Então, o problema é a primeira coisa a ser apresentada, e é exatamente a partir do problema que você vai causar o maior impacto com o seu interlocutor, que você vai vender o peixe, porque você vai dizer para ele realmente, e ele vai se colocar na pele, ele vai ter empatia, certo? Por aquilo que você vai estar apresentando, dizendo, realmente, isso é um problema de muita gente. Isso é um problema de muita gente, vale a pena eu ouvir, certo? Isso que ele tem como solução para esse problema, tá? Então, quer dizer, você vai causar um impacto no seu interlocutor e ele vai ter interesse de ouvir aquilo que você tem a dizer, certo? Então, quer dizer, essa é a etapa inicial, e aí a gente vai, certo, encontrar alternativas. E alternativas são várias. Tá? Então, quer dizer, quando você vai desenvolver um trabalho de mestrado, um trabalho de doutorado, você vai desenvolver um algoritmo. E esse algoritmo, como algoritmos que sejam computacionais ou algoritmos que a gente desenvolve o tempo todo nas atividades que a gente está executando no nosso dia a dia, porque a gente está o tempo todo executando algoritmo, tá? Ou seja, são sequências de passos, sequências de instruções, tá? São regras que a gente coloca em prática e a gente vai executando. Então, a partir disso, a gente vai encontrar caminhos. E para resolver um determinado problema, não tem um caminho único. Tem vários caminhos que são possíveis. Um caminho ele vai ser mais adaptado e vai ter um resultado mais focado num determinado contexto. Um outro caminho ele vai ter um resultado mais adaptado para outro contexto. Um caminho ele vai tentar
resolver tudo ao mesmo tempo e talvez ele não seja muito eficaz. Outro vai ser um pouco mais específico, ele vai ser mais eficaz em determinada situação e outro. Então, quer dizer, tem vários algoritmos que podem ser colocados em prática, e é esse algoritmo que é o trabalho de pós-graduação, tá? O trabalho de pesquisa, que a gente tem que encontrar qual é esse caminho. Tá? No início, a gente não tem a resposta para ele, e ao longo do trabalho, a gente vai buscando, vai encontrando, vai trilhando esse caminho, tá? Para que a gente possa encontrar aquela alternativa para atingir aquele objetivo que a gente definiu desde o início. Então, o objetivo a gente sabe onde é que a gente quer chegar. Só que como chegar até ele, a gente não sabe ainda. Tá? E aí, o trabalho de pesquisa de pós-graduação vai ajudar para que a gente consiga enxergar uma possibilidade para chegar atingir aquele objetivo. E para que a gente possa ter um caminho sem muitas barreiras, sem muitas dificuldades, a gente precisa enxergar o que foi que os outros fizeram antes da gente. Tá? E para que a gente possa enxergar isso, a gente vai fazer o quê? Uma análise o que a comunidade científica já fez anteriormente. O que é que tem na literatura? O que é que as pessoas já relataram sobre aquilo que elas tentaram, esse caminho que elas já tentaram percorrer, e quais foram as dificuldades que elas tiveram, quais foram as soluções que elas já conseguiram colocar em prática até atingir aquele objetivo. Tá? Então, a gente precisa enxergar isso, para que a partir daí fique mais fácil da gente encontrar alternativas e ver como é que a gente pode melhorar aquilo que os outros já fizeram. Tá? Então, quer dizer, a ciência é uma parede, tá, que todo mundo está lá colocando o seu tijolinho. Então, a gente precisa ver onde é que essa parede já foi, até onde ela já subiu, para que a gente venha e coloque o nosso tijolinho lá também. Então, quer dizer, a nossa contribuição científica para que a ciência vá evoluindo. E não a gente querer colocar um tijolo que já está lá embaixo na parede, que alguma pessoa já fez, certo? Que algum pesquisador já fez e já relatou isso através das publicações dele, através dos produtos que ele já desenvolveu. Então, e aí é o que a gente chama de reinventar a roda, né? A roda já foi inventada, a gente não precisa reinventar a roda. A gente vai usar a roda para fazer outras coisas a mais com a roda que já existe. Então, quer dizer, a gente precisa entender o que a comunidade científica já fez, e não somente a comunidade científica, mas também, muitas vezes, entender o que a própria indústria já fez também, porque a indústria também ela faz muita pesquisa. Tá? A indústria brasileira, ela não tem esse ambiente realmente de pesquisa, são poucas as empresas no Brasil que fazem isso, a gente, por exemplo, com empresas como Petrobras, como Embraer, tá? São empresas a Vale do Rio Doce, são empresas que realmente têm setores de pesquisa e que fazem um trabalho muito bom, realmente, de evolução da ciência, para desenvolver as soluções comerciais deles. Mas são poucas as empresas no Brasil que fazem essas atividades. Isso pelo fato de que a gente tem uma comunidade de pesquisadores muito pequena dentro dessas empresas. Tá? Então, mas isso quando a gente vai ver no Japão, certo? Na Ásia, na América do Norte, na Europa, as empresas elas estão repletas de pesquisadores. Tá? Muitas pessoas que fizeram doutorado estão nas empresas desenvolvendo soluções que vão ser soluções comerciais e que continuam publicando também, certo? Publicando nos eventos, nos periódicos da área, e também não deixa de fazer esse trabalho, não. Então existem setores de pesquisa e que as empresas elas desenvolvem muito isso. É tanto que você vê as empresas europeias, americanas e japonesas, são empresas de ponta, que estão o tempo todo trazendo coisas inovadoras e que a área científica acadêmica, ela muitas vezes está bem atrasada em relação a eles, porque eles estão o tempo todo desenvolvendo pesquisa, certo? E desenvolvendo os produtos que são utilizados por muita gente. Então, quer dizer, tem muito valor aquilo que ele desenvolve, porque não é uma pesquisa que vai ser somente engavetada. É uma pesquisa que desenvolve soluções e que modificam a sociedade como um todo. Tá? Fazem com que a sociedade evolua e modificam ela como um todo, certo? Então, isso é algo que é bastante relevante e tem grande valor. Tá? Então, no Brasil, a gente precisa ter uma mudança de mentalidade também, ao longo do tempo. Isso é algo que é devido a uma resistência, um modelo que foi criado no ambiente acadêmico no país. A gente tem uma visão de que doutores só devem ficar dentro das instituições de ensino superior, e principalmente nas universidades públicas, federais e estaduais. Tá? Então, quer dizer, isso é uma visão muito deturpada, e que eu acredito que com essa mudança que vai estar havendo agora com o modelo de avaliação da CAPES, a gente vai tentar modificar essa mentalidade. Tá? Então, inclusive, o governo federal, já não somente esse governo agora,
mas os governos anteriores eles também já estavam tentando incentivar o desenvolvimento, certo, de tecnologia, o desenvolvimento das áreas, sair desse ambiente acadêmico e desenvolver produtos também fora. Então, isso é uma visão que a gente tem que ter para que a gente possa usar essa massa cinzenta que tem dentro da academia para que ela possa contribuir diretamente com as soluções que venham a ser geradas para a sociedade também. Tá? E não somente ficar desenvolvendo artigos, papers que são publicados e que muitas vezes não são nem citados. Tá? O número de citações que a gente tem dos artigos publicados pelos pesquisadores brasileiros é muito pequeno em relação ao número de citações que a gente tem dos artigos publicados pelos pesquisadores europeus, japoneses, chineses e americanos. Tá? Os chineses estão crescendo de forma assim, espantosa, certo? A quantidade de citações que tem nos artigos publicados pelos chineses. Então, quer dizer, é algo que realmente tem um impacto muito grande em relação à pesquisa que está sendo desenvolvida e que essa pesquisa ela ajuda muita gente a desenvolver soluções que sejam interessantes, tá, para a sociedade, para ajudar a sociedade a resolver os seus problemas também. E isso não fique muito fechado dentro da própria academia. Então, a gente vê, por exemplo, nessa situação de hostilidade que a gente teve a partir da eleição do presidente atual, que as universidades federais e estaduais elas foram hostilizadas pela própria sociedade, pelo fato de que ninguém sabe o que é que está sendo feito ali dentro. É como se fosse um domo, tá? Tudo está ali dentro, ninguém enxerga. E aí a sociedade não consegue enxergar qual é a contribuição da universidade, dos pesquisadores. Claro que da universidade como um todo enxerga o fato de formação de pessoas. Tá? Formação de pessoas, isso a sociedade consegue enxergar. Mas a nível de produção acadêmica, a nível de pesquisa, a nível do que a gente consegue gerar e que cause um impacto na sociedade como um todo, no desenvolvimento de soluções, no desenvolvimento de produtos que venham a ser interessantes para a sociedade como um todo, as pessoas não conseguem entender. Então, a gente precisa se abrir para mostrar que é possível fazer esse tipo de trabalho também, e que alguns pesquisadores, um certo número de pesquisadores já fazem isso, e fazem muito bem feito, mas é preciso que aumente essa quantidade, e que isso vai ser um trabalho colaborativo, não somente dos pesquisadores que estão dentro das instituições, mas dos alunos, dos pós-graduandos, dos mestrandos, dos doutorandos, que ajudam nesse processo e que desenvolvem trabalhos que têm uma relevância, e que têm um impacto social, e que geram soluções que sejam realmente satisfatórias para um problema que foi bem identificado e que é um problema da sociedade, não somente um problema que é do pesquisador e que ele se satisfaz porque está ajudando a resolver aquele problema que ele acha interessante, mas que no final das contas não é levado, certo, para a sociedade também as soluções que ele desenvolve, certo? Então, acho que acho que eu já falei muito, acho que é meia hora que eu estou falando aqui, tá? Então, para dar uma introduzida, um panorama sobre essa ideia, certo, de projetos, e que projetos, em geral, o objetivo é que o projeto é um processo que é desenvolvido e que ele tem como resultado final um produto, tá? Então, a ideia é que os projetos de vocês do mestrado, eles evoluam, certo, com um processo que vocês vão desenvolvendo, e esse processo é o mais importante para vocês, porque é um processo de formação, é exatamente nesse processo que vocês vão se tornar pesquisadores, que vocês vão entender o que é que a comunidade científica está fazendo naquele contexto do problema que vocês estão querendo resolver, e que isso vai dar uma visão muito mais abrangente, certo? Sobre possibilidades, que vocês vão integrar isso na vida profissional de vocês e que vocês depois vão continuar, certo? Nesse trabalho como pesquisadores, como críticos, como pessoas que podem criar soluções que venham a ser inovadoras e que causem um impacto, certo, considerável no ambiente de trabalho que vocês estão inseridos, tá? Então, o processo de formação é muito importante para todos vocês, porque é isso que vai fazer com que vocês se transformem em pesquisadores e que depois vocês possam desenvolver soluções que venham a ser muito mais eficazes. Mas que também esse processo, por ser um projeto de trabalho de pós-graduação, ele gere um produto. E que esse produto ele vai ser levado em conta para o programa como um todo e para aquelas pessoas que vivenciam o problema que vocês estão tratando como algo de relevância e tem um impacto social, econômico, ambiental, financeiro, não importa, social,
cultural, pode ter diversos tipos de impacto, tá? E que vai fazer com que aquelas pessoas que estão vivenciando o problema tenham novas ferramentas, novas metodologias que permitam fazer com que elas sejam mais eficazes nas suas atividades e que o programa de pós-graduação ele demonstre que aquilo que está sendo gerado realmente está causando impacto para as pessoas que vivenciam o problema. Então, são dois pontos importantes que fazem parte do processo como um todo, que é o processo de formação do pesquisador e o produto que está sendo gerado, que vai causar impacto para aquelas pessoas que vivenciam o problema que o pesquisador, no momento da sua formação, ele tratou, tá, para tentar resolver. Certo? Então, acho que esses são pontos importantes que a gente tem que ter sempre em mente nesse desenvolvimento, certo, do trabalho de pós-graduação, e que vocês, em algum momento, vocês vão apresentar, certo, para uma banca validar e também apresentar essa solução para uma banca validar, e que a gente espera que essa validação ela seja feita também para o público-alvo do problema que vocês estavam, certo, resolvendo, e não somente para uma banca, e que depois esse trabalho ele seja engavetado. Então, isso realmente lamentável quando a gente tem trabalhos que são feitos somente para publicar artigo ou então para receber um diploma, e que a gente não vê realmente um objetivo maior, certo, de contribuição para a sociedade como um todo, daquele trabalho todo que foi desenvolvido. Certo? Então, aqui eu fecho essa minha fala inicial, que eu já falei mais de meia hora, e eu queria agora abrir a fala para que vocês possam comentar sobre esses pontos, qual é o ponto de vista de vocês, quais são as dúvidas que vocês têm em relação a projetos que vocês estão desenvolvendo, certo? Projeto de disciplina, o projeto de pesquisa, ou qualquer outro projeto, a gente pode debater aqui, tentar tirar todas as dúvidas, pode apresentar um pouco, para que a gente faça mais um debate e que a gente evolua nesse tema. Certo? Então, por favor, fiquem à vontade. Charles. Oi. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Sim. Na disciplina de fundamentos das tecnologias, né, nós tivemos um trabalho que desenvolvemos um material didático. Certo. E aí eu queria saber, porque você tinha falado, acho que foi na primeira live, a respeito de criar, né, construir um repositório. Isso. O Com repositório esses está produtos. pronto. O repositório está pronto. O que está faltando agora é a gente colocar isso no repositório. Inclusive, eu vou cobrar isso. Eu comecei a cobrar dos docentes já faz bastante tempo, mas ninguém se moveu. E a gente tem, para os produtos desse ano, a gente vai ter até março do próximo ano para poder fazer a coleta da CAPES, colocar no sistema, na plataforma Sucupira. Mas para os produtos que foram desenvolvidos de 2017 a 2019, como a CAPES ela colocou vários campos novos relacionados ao impacto, e que a gente vai ter que preencher, ela disponibilizou novamente para que a gente possa fazer as alterações necessárias em relação a tudo que a gente já inseriu na plataforma Sucupira de 2017 a 2019. Está aqui o quadriênio, ele começou em 2017 e termina agora, no final desse ano, 2019, ou 2020. E todos os programas do Brasil, que tem curso de mestrado e doutorado, eles vão ser avaliados agora no início do próximo ano, para que seja estabelecido qual é o conceito que os programas vão ter. Então, o nosso objetivo, e nós temos conceito 3 no PPGIT, que isso é o padrão, certo, dos programas recém-criados. O nosso objetivo é de passar para o conceito 4, porque a partir do conceito 4 a gente pode fazer a solicitação do curso de doutorado também, certo, para a gente inserir também o doutorado no PPGIT. Tá? Então, a gente precisa fazer essa coleta dos produtos para disponibilizar no sistema até o mês de novembro. Então, a gente tem outubro e novembro para fazer essa coleta, e eu vou ter que fazer um trabalho realmente de puxar todo mundo pelo pé para que a gente possa fazer esse trabalho de coleta até o próximo mês. Aí a minha questão então, no caso, é um repositório do Sucupira, e não vai ter, o próprio programa não vai ter um repositório próprio
É isso que Não, eu a queria gente saber. tem. A gente já tem um repositório que foi desenvolvido pela diretoria de TI do IMD, tá? Ele se chama Plune. Eu vou passar o link aqui no chat para vocês verem. Tem, inclusive, tem a residência do IMD, já começaram a colocar os produtos deles lá. Tá? Então, esse aqui é o nosso repositório. Tá? A plataforma Sucupira é o sistema da CAPES, que a gente tem que passar para a CAPES, certo? Toda a produção. Então, o que a gente quer fazer é disponibilizar os produtos para todos eles terem acesso a partir do Plune, que é o repositório nosso, e lá na plataforma Sucupira da CAPES, a gente vai preencher os campos dele lá e vai colocar um link para que eles tenham acesso a cada produto dentro do Plune. Então, é isso que a gente espera fazer. Mas o repositório é nosso. Isso aqui é a gente que vai estar realmente cadastrando os produtos aqui. Então, Aí no, o controle vai ser aí todo da no, gente. aí no caso, eu teria que esperar pelo professor da disciplina, por exemplo, para poder fazer essa De jeito, articulação do PUNE ou de jeito nenhum, de jeito nenhum. Isso aí a gente pode preencher aquele formulário, certo? Que eu tinha passado antes, vou mandar a mensagem para todo mundo novamente com o link do formulário, para que vocês preencham o formulário, tanto discente, como docente, como os egressos também, os alunos que já foram, já defenderam, para que eles possam preencher o formulário com as informações todas do produto e que a gente possa cadastrar isso no sistema. certo? Aí no caso todos fariam ou apenas uma pessoa do grupo? Que como foi em grupo, né? Tô falando Para assim, só cada para para cada produto, basta que uma pessoa ela cadastre, porque tem um dos campos lá, que é a lista dos autores, né? Então, na lista dos autores vai estar lá o campo com o nome da pessoa, qual é a qualificação dele, se é um docente, se é um discente ou se é um egresso, tá? Ou se é um externo também. Tá? Então, pode ser pessoas que participaram também do desenvolvimento do produto, que são externos, por exemplo, de uma escola, ou da Secretaria de Educação, ou de qualquer uma outra instituição, que fez parte também do desenvolvimento do produto e que a gente pode cadastrar. Então, basta que uma pessoa cadastre e que coloque todos os autores na lista dos autores. certo. Ok? Mas eu vou estar fazendo isso e acredito que já próxima semana mesmo, porque aí está com 2 meses e eu vou ter que, acho que toda semana eu vou mandar uma mensagem para todo mundo, para ficar enchendo o saco de todo mundo. E Para que o pessoal. se tiver um produto já cadastrado numa outra plataforma, não tem problema nenhum cadastrar nessa daí, não, no caso, que é Não, própria até do. porque, até porque o objetivo daqui é um repositório que a gente pode cadastrar as informações que a gente quiser. Então, a gente pode, por exemplo, colocar vídeo, a gente pode colocar imagem, a gente pode colocar texto e a gente pode colocar links. Então, se você tem um produto que já está num site já disponível, o que você vai colocar é o link dele. A gente não precisa pegar ele e colocar dentro do repositório da gente. Tá? O objetivo é que o repositório ele seja mais um ambiente que aglutine todas as informações para a gente ter acesso, mas não precisa que o produto esteja dentro dele. Tá? Ele pode estar em outros locais e a gente tem o acesso a isso. O que é importante nesses produtos que vão estar fora é que a gente garanta que eles vão continuar funcionando também, né? Para que a gente não fique somente com o link lá e depois o link ele seja quebrado, desapareça. Né? Certo? O que mais? Charles, eu já observei que tem alguns editais, até de doutorados, que eles, eles na parte de produção, né? Produção científica, eles consideram até essas questões de esses produtos. Só que eles pedem que sejam publicados. Como seria esse processo de comprovação? Você sabe como é que faz, assim, para comprovar essa publicação desses produtos, do que é que precisa, como fazer alguma coisa nesse sentido? Assim, a publicação depende do que eles estão pedindo. Se eles estão pedindo publicação de artigo, que isso é o padrão, pelo fato de que o que até então, até no modelo atual, antes de modificar para esse modelo atual de avaliação multidimensional, o, o, o foco forte da CAPES de avaliação era em cima de publicação mesmo, era de produção bibliográfica. Então, livros, capítulo de livro, artigo em periódico, artigos em eventos, então isso que era a CAPES avaliava. Só que agora, com essa exigência de impacto social e de produtos,
tá? Agora, realmente, eles vão avaliar bastante também produtos técnicos e tecnológicos. Inclusive, a pontuação de produtos tecnológicos pode chegar a 2 vezes o máximo de um artigo em periódico, tá? De um artigo A1 em periódico, que é o máximo. Então, quer dizer, você pode ter, por exemplo, uma patente, ou então uma startup que foi criada, que ela vale 2 vezes mais do que um artigo em periódico A1. Tá? Então, isso vai ter um forte impacto agora na avaliação, e que, com certeza, os programas de pós-graduação talvez ainda não estejam adaptados a isso, mas, ao longo do tempo, eles vão se adaptar, porque eles vão perceber que isso vai ter um impacto forte na avaliação dos programas também. Tá? Então, tem que ver o que é exatamente a publicação que eles estão pedindo no edital. Se é um edital que pede publicação bibliográfica, aí você vai ter que realmente ver o que foi publicado em periódicos, em livros, em capítulos de livros, em eventos, esse tipo de coisa. Mas se for publicação de produtos em relação ao que você desenvolveu, aí você pode colocar, por exemplo, um produto que está disponível num site na internet, que você pode baixar esse produto, que você pode utilizar ele de alguma forma, tá? Ou então você pode ter certificações de que ele foi feito, por exemplo, se foi um curso que você fez. Um curso, ele é um produto, tá? De acordo com o público-alvo que você teve nesse curso. Então, é um produto, e você pode ter, por exemplo, um registro, se foi um curso que você registrou oficialmente na UFRN, através, por exemplo, do curso de extensão para a ProEx, e que a ProEx ela validou, e que depois você teve a inscrição de pessoas, de candidatos para participar desse curso. O curso foi executado, depois foi finalizado, você certificou os participantes. Então, quer dizer, você depois tem uma ação de extensão que ela está concluída, e que você tem um registro de uma instituição de ensino superior que é reconhecida pelo Ministério da Educação. Então, você pode validar isso como um produto, tá? Se é um software que você desenvolveu, ou se é um material didático que você desenvolveu, ou se é uma série de vídeos que você desenvolveu sobre um determinado, para aquisição de habilidades e competências, sobre um determinado conteúdo, uma disciplina, tudo isso, se estiver disponível para que as pessoas possam acessar através da internet, tudo isso é forma de você demonstrar a publicação de algo que foi desenvolvido. Tá? Então, é outra forma de publicação, e não somente a publicação bibliográfica, que, em geral, era quase a única coisa que era utilizada para avaliação. Tá? Então, é importante a gente ter sempre em mente de disponibilizar aquilo que a gente está desenvolvendo como produto, que seja através de um projeto da disciplina, que seja do trabalho de pós-graduação de vocês, tá? Dos projetos que você desenvolve. É sempre importante a gente ter isso disponível online, tá? Com acesso na internet, para que as pessoas possam ver realmente que aquilo existe, e que, se está sendo executado, que a gente faça relatos. Se você colocou, por exemplo, numa escola para ser executado, a gente vai desenvolver vídeo com as pessoas na escola, para que elas possam relatar se aquilo realmente funcionou bem no ambiente educacional. Então, isso é forma da gente apresentar os produtos que foram desenvolvidos, e a evidência dos resultados que a gente teve com eles vai ficar realmente, vai passar a ser algo bastante relevante, certo? Na avaliação dos programas, e com isso, os programas vão começar forçosamente pedir isso também, certo? Nos seus editais de seleção. Aí, por exemplo, no meu caso, o meu projeto trata-se podcast, né? Do Sim. podcast. Eu vou desenvolver 6 podcasts. Aí, no caso, cada podcast desse equivale a um produto, ou é o todo? Mas depende da forma como você está apresentando. Se você é uma série de podcasts, eu colocaria como a série como um produto, porque ela vai ter muito mais valor do que um podcast só, certo? É mais fácil de você ter uma série de podcasts que consegue fazer com que as pessoas adquiram, certo, um conjunto de competências e habilidades, do que somente um. Aí vai depender muito também do tempo de que cada podcast tem. Então, eu acho que isso é uma questão de organização e estruturação de como você passa, qual é o seu discurso para passar a informação, né? Então, acho que pode variar muito isso aí.
Certo. Tem uma pergunta do Jales aqui no chat, que está com dificuldade com relação ao processo de avaliação devido ao cenário da pandemia. Que outra possibilidade a gente podia adotar? Jales, assim, a alternativa que de cara eu aconselho encontre plano B, alternativas baseadas no ambiente online. Como é que você pode fazer a avaliação de forma remota? Isso aí, por exemplo, eu tenho vários alunos também do programa que estavam com essa dificuldade, e o que é que a gente está fazendo agora? Mini cursos remotamente. Então, essa semana mesmo eu cadastrei três mini cursos na ProEx, tá? no SIGA-A, como uma ação formal dentro da UFRN, e que foi aprovado pela Pró-Reitoria de Extensão, e que a gente vai ofertar isso de forma remota e vai fazer a avaliação. Então, um curso de uma semana, que cada uma das 3 orientandas elas vão fazer a avaliação da proposta delas através desse curso remoto. Então, acho que é o melhor conselho que eu posso te dar, é de tentar encontrar alternativas para que você possa avaliar remotamente, porque a gente não tem a mínima ideia de como é que vai estar essa situação para a gente fazer isso presencial. Acho que não vale a pena a gente ficar esperando que a gente vai poder fazer alguma coisa presencial para avaliação dos trabalhos. Né? Até porque, mesmo voltando presencial, pode ter certeza absoluta que a maioria não vai voltar. Tá? Então, por exemplo, tem aqui vários relatos de escolas privadas que voltaram agora e que são pouquíssimos os alunos que voltaram presencialmente. A minha filha mesmo, a mais nova, a escola dela voltou e ela não voltou também, ela mesmo não teve interesse em voltar, pelo fato de que as amigas dela, nenhuma delas voltou. Então, a gente teve reunião com a diretoria, a diretora, ela foi bem clara, dizendo que sabia que menos de metade dos alunos iam voltar presencialmente. Então, acho que é importante da gente ter em mente já que não vale a pena esperar o presencial e pensar num plano de validação da proposta, da solução, com uma solução remota. Certo? Eu acho que é o melhor conselho que eu posso te dar. Certo? E aí você pode ver com o seu orientador para formalizar isso, pode cadastrar isso como uma ação de extensão na UFRN, e que aí você certifica as pessoas que participam, é uma forma de você motivar a participação das pessoas também. E aí você organiza a ação para que você possa fazer a apresentação, você faz a introdução, apresenta o contexto, apresenta a sua proposta e faz uma avaliação através de utilização da ferramenta com as pessoas, através de questionário, aí você organiza de uma forma que seja mais adequada para a sua avaliação, para que isso permita você validar o seu trabalho. Isso não vai, eu acredito que não vai influenciar em nada, absolutamente nada, certo? A validade daquilo que você está desenvolvendo. Tá? O fato de ser remoto. O que mais? Charles, Aldair. Oi, Aldair. Charles, sobre essas formações, cursos de extensões, pelos quais os participantes podem obter os certificados. Sim. A localização pode ser, por exemplo, na escola onde a gente está fazendo a pesquisa, no locus da pesquisa? Pode, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Entendi, né? Inclusive as ações de extensão da UFRN, todas elas eram presenciais, né? Agora, devido à questão da pandemia, que se aceitou fazer remotamente também. Então, foi inserido um item novo lá, uma opção nova lá no campo do tipo da ação, que é remota, que a gente pode fazer isso também de forma remota, mas antes era considerado sempre presencial. Então, é uma nova modalidade agora que também é possível. Se para você você percebe que dá certo fazer presencial, sem problema nenhum. Não, dá, mas no caso é próximo ano, né? Após o período de pandemia. Sim. Inclusive, como você
recém-ingressante, né? Então, ainda tem tempo para a gente ver como é que isso vai evoluir, né? Isso, exato. Charles, Oi. no caso dessa ação de extensão, quem solicita é o professor Isso, ou o aluno pode fazer? não, são os servidores da instituição que podem fazer solicitação. Tanto pode ser docente como pode ser técnico, administrativo. Tá? Mas precisa ser um servidor da instituição. Mas assim, ele cadastra como um coordenador e coloca todos aqueles que vão participar, como ministrante ou como colaborador, qualquer outra forma, cadastra lá e todo mundo fica cadastrado no sistema, tudo direitinho. Mas, no caso, a gente tem que desenvolver um projeto, né? É uma proposta, é isso? Isso. Ele pode ser tanto projeto, como pode ser evento, como pode ser curso, tá? Tem várias modalidades de ação de extensão. Então, se o objetivo é você fazer, por exemplo, um curso com as pessoas, para que ela entenda aquilo que vocês querem fazer, e com isso você consiga fazer uma validação, porque ela se apoderou da proposta que você desenvolveu, então é mais recomendável que seja cadastrado como um curso de extensão. Tá? E aí o curso de extensão, você pode ter cursos que variam em carga horária. Tá? Um curso que vai até 30 horas de carga horária, ele é um curso de iniciação ou divulgação. Depois você tem um curso que vai de 30 até 60 horas de carga horária e a partir de 60 horas, que é o curso de atualização e o outro de alguma coisa lá que eu esqueci. Tá? Então tem as formas de você cadastrar o curso, e aí tem os campos principais, é um resumo, que você apresenta de forma com um certo número de caracteres, o resumo, acho que até 5.000 caracteres, que você pode colocar o resumo sobre o curso, depois você coloca a programação, tá? Aí você vai dizer como é que ele funciona, qual é o cronograma, qual é a carga horária, quais são as intervenções, as datas, o que é que vai ter em cada intervenção, quais são os objetivos gerais do curso, quais são os resultados esperados, público-alvo interno da instituição, público-alvo externo à instituição e atividades que fazem parte desse curso. Tá? Então, é isso que é. E sim, e os participantes. Os participantes podem ser como ministrante, pode ser como colaborador, pode ser como vários tipos de participantes, e pode ser pessoas internas à instituição, tá? Que podem ser docentes, podem ser técnicos administrativos, podem ser discentes. Tá? Discente tanto de curso de pós-graduação, como de curso de graduação, como de curso técnico, como pode ser também pessoas externas. Tá? Você pode cadastrar as pessoas externas com CPF e colocá-las também como participantes da ação. Então, isso é possível de fazer, e uma vez cadastrado, submete para o departamento, no nosso caso, para o PPGIT é o IMD, o diretor de projetos do IMD, ele aprova e envia para a Pró-Reitoria de Extensão, e a Pró-Reitoria de Extensão avalia e dá um resultado dizendo se aprova ou não aprova. Mas, geralmente, os projetos, eles são projetos que é autofinanciado, que não tem demanda de financiamento pelos editais, eles geralmente são aprovados rapidamente. Tá? Além disso, às vezes, sempre tem editais que são publicados para que a gente possa também, no projeto, solicitar financiamento. Charles, mas se Oi. precisar utilizar, tem a possibilidade de utilizar alguma plataforma, por exemplo, Siga essas outras plataformas específicas de formação, ou tem que ser plataformas para partes, O que você para o quiser. desenvolvimento? É você que define a metodologia e as ferramentas da formação. O que você quiser usar, fica a seu critério. Tá? Não tem nada que obrigue a você usar tal ou tal ferramenta, ou tal metodologia, não. Aí fica a cargo de cada um, até porque é para todas as áreas de atuação, né? Então ficaria complicado de você obrigar as pessoas de uma área ou de outra a utilizar alguma coisa ou outra. Então, os cursos, os eventos variam consideravelmente de uma área para outra, então quer dizer, é totalmente aberto. Deixa eu ver aqui. Sim, Arthur, resumo, programação,
certo? Aí define as intervenções, metodologia, o cronograma, objetivos e as pessoas, né? Os participantes que vão ser os colaboradores que vão participar e também a definição do público-alvo, né? Quem é o público-alvo interno, o público-alvo externo, a instituição e também a data de início e data de fim, né? Que aí faz parte desse cronograma. Que tem uma questão da Cristiane. Essa é uma questão, é um comentário. Com relação à pesquisa dela, está com uma dúvida na questão do produto. Vai trabalhar com a produção de vídeo no contexto da EJA, porém, são os alunos que produzirão os vídeos. Os alunos dela que produzirão o vídeo. Então, o produto, o vídeo, não é meu, é do aluno. Assim, Cristiane, não quer dizer que o produto não é seu. Você está delineando, você está fazendo um design, certo, do que é esse produto. Então, mesmo que as pessoas elas estejam fazendo a produção especificamente do produto, a pré-produção, que é todo o design de como ele vai ser feito, isso vai ser feito por você. Então, quer dizer, é um produto de coautoria. Tá? Você faz parte do produto como uma colaboradora, tá? E eles também fazem parte do produto como colaboradores. Então, é uma coautoria de todos aqueles que participam de alguma forma no desenvolvimento do produto. Tá? Então, não quer dizer que o produto é deles. Tá? O produto também é seu, faz parte, certo? Você também é coautora dele, porque você delineou, você fez o design de como é que ele vai ser concebido, né? De como é que ele vai ser constituído para que as pessoas possam produzir os vídeos que você projetou. Se eu estou entendendo bem o que é o seu trabalho, que é de fazer realmente esse projeto de concepção desses vídeos, que deve ser de alguma formação, né? É para uma formação da EAJ, deve ser alguma coisa assim, né? Se puder explicar um pouco mais em detalhes o teu trabalho especificamente, para que a gente possa entender a tua participação nessa concepção, mas que eu entendo a priori, eu entendo que você é aqui que faz realmente o design de todo a proposta e que depois as pessoas lhe ajudam a produzir realmente o produto, o artefato, né? Mas, então Tá acho me que ouvindo? estou ouvindo, sim. Pronto, então, Charles, na verdade eu sou a professora que vou trabalhar com os alunos, são os alunos da EJA, e eu vou aplicar, trabalhar com esses vídeos para fazer com que eles desempenhem, com que eles melhorem a produção em língua espanhola. Certo. Então, o objetivo do vídeo é fazer com que eles se entusiasmem, tenham motivação para aprender espanhol. E aí, Mas, os vídeos serão produzidos por eles, mas eu vou idealizar tudo, desde o contexto em tá, espanhol. então, se eu entendi bem, o seu trabalho não é a produção dos vídeos, mas o seu trabalho é uma metodologia, tá? Talvez uma sequência didática, alguma coisa assim, que você Isso, vai você utilizar para que eles possam colocar em prática, é isso que você tá definindo na sequência. E aí faz Isso. parte da metodologia o desenvolvimento dos vídeos, que eles vão fazer. Aí eu entendo bem realmente, os vídeos, eles vão ser os autores do vídeo, porque eles vão desenvolver baseado naquilo que eles acham que pode ser interessante para o desenvolvimento do vídeo. Então, você não vai dizer o que é que faz parte daquele vídeo, mas você vai colocar em prática uma metodologia que vai dar todo o encaminhamento de como eles devem desenvolver esses vídeos. Isso, exatamente. Então, Será dessa forma. o seu produto é o material didático. Não é o vídeo, é o material didático. Porque o produto, então, o vídeo é produto deles, né? Dos alunos. É um produto dele, mas que assim, que você vai poder utilizar no seu trabalho para que você demonstre a evidência do resultado da sua proposta. Se o seu material didático ele funciona bem, então os vídeos que eles vão desenvolver vão ser vídeos que devem ser bem desenvolvidos e que fazem com que eles aprendam a língua espanhola como você está prevendo. Então, quer dizer, isso que vai demonstrar, isso que vai ser o grande impacto do seu trabalho. Porque somente você desenvolver o material didático, isso está
tudo bem, você desenvolveu um material didático, mas é aí, qual foi o resultado que ele teve? O resultado do desenvolvimento do material didático é realmente a execução dele, tá? Para que as pessoas desenvolvam as suas competências e habilidades baseado naquele material que você projetou. Certo? Então, isso que vai realmente causar um certo impacto para o público-alvo que você vai estar utilizando e que isso vai dar evidência de que sua proposta de material didático realmente funciona. Essa proposta de material didático a gente poderia fazer no formato de um guia? Aí Um guia, a forma você pode propor de diversas maneiras. Então, quer dizer, é o que eu estava falando agora há pouco, quando eu disse, por exemplo, o trabalho é um processo que você gera um algoritmo, e esse algoritmo pode ter vários encaminhamentos diferentes. Então, uma forma de você desenvolver é desenvolvendo baseado no modelo de um guia. Mas você pode desenvolver material didático de diversas outras formas também. Então, tem vários algoritmos que você pode utilizar, e aí fica a critério de você, junto com o seu orientador, de encontrar uma estratégia que seja mais interessante, baseado tanto na sua experiência, como também na pesquisa científica que você fez, na literatura, para entender o que os outros pesquisadores já fizeram e que você percebe como encaminhamentos que sejam interessantes para propor uma nova solução. Entendi. Tá ok. Obrigada, tá? Nada. O que mais? Precisa se inscrever? Não. Pode falar. Professor, rapidamente, o meu Oi. produto é um tutorial do Google Meet em celular, para celular em Libras. Aí a minha dúvida, né? Esse meu produto, depois ele vai ser trabalhado para ser um artigo, né? Assim, Alcione, eu vou te fazer uma pergunta bem direta, porque eu não consigo, como você não me explicou qual é o problema que você está querendo resolver, eu não consigo, assim, só pelo que você disse, enxergar qual é o interesse do produto que você está desenvolvendo. Então, para usar o Google Meet no dispositivo móvel com Libras. Sim, mas isso vai resolver o problema de quem? O que é exatamente que você quer resolver? Me explica um pouco, de forma sucinta, para que eu possa entender qual é o interesse do produto que você está desenvolvendo. Desculpa, porque a política já está rolando aqui perto da minha casa, mas eu vou tentar ser bem sucinta. Como eu trabalho com surdos, certo. Os surdos estão sentindo dificuldade com as aulas remotas, e uma das coisas é o fato de estar manipulando as tecnologias. Então, o tutorial seria um passo a passo de como o surdo usar o Google Meet no celular. Por quê? Porque o celular é a ferramenta que eles mais usam. Então, a proposta é essa. E aí, eu não vou estar ajudando só os surdos com os quais eu trabalho, eu vou estar disponibilizando o tutorial no YouTube. Estava vendo com a professora Flávia a possibilidade de disponibilizar na plataforma Obama, para garantir acessibilidade para surdos e informações sobre tecnologia em Libras. Tá, eu estou aqui refletindo. Tá, então, o seu produto ele vai servir como um guia para que o surdo, quando ele for utilizar o Google Meet, ele consiga utilizar de uma forma mais eficaz. Ele consiga compreender o passo a passo de como acessar o Google Meet, participar de uma reunião, ligar o microfone, ligar a câmera, esse tipo de informação que na primeira vez que ele utiliza, ele não tem, e quando ele vai procurar no YouTube, só encontra o vídeo sem acessibilidade linguística. Certo. Você já pesquisou sobre o assunto para entender o que é que a comunidade está fazendo nesse sentido? Eu pesquisei buscando um vídeo que oferecesse isso, e eu não encontrei. Mas eu digo a nível de literatura, na comunidade científica que trabalha nessa área, para ver o que é que as pessoas estão fazendo nesse sentido. Porque, assim, isso deve ser um problema que todo mundo está sentindo. Então, os surdos como um todo estão sentindo isso, e que os pesquisadores já identificaram o problema e que, com certeza, eles devem estar
publicando algo nesse sentido como solução. Então, seria importante você dar uma analisada para ver se o que já tem sido feito nesse sentido. Tá? Para que isso dê insights, para que você veja qual é o encaminhamento que pode ser utilizado e analisar qual é o impacto que isso vai ter. Certo. Ok, professor, obrigada. Não. O que mais? Israel? Professor, eu gostaria de falar, de tirar dúvida, mas eu gostaria de deixar mais realmente para o final, porque tem a ver com o trabalho de raciocínio lógico, e eu acho que talvez não teria muito a ver com uma boa parte do pessoal do grupo, que está no grupo. Então, podia ser uma questão mais para o final, porque aí seria um interesse mais específico, tá? Mas, assim, não se preocupe com isso não, Israel, porque, assim, de todo jeito é um projeto, né? Não é um projeto do mestrado em si, mas é um projeto da disciplina. De todo jeito, o projeto de mestrado está inserido também, porque na disciplina de raciocínio lógico e resolução de problemas, a gente pediu para trabalhar em cima dos projetos de mestrado do grupo, né? Então, acho que, eu acho que é interessante você apresentar a sua dúvida, até porque pode ser a dúvida de outros também. Nada... Tá. Ok, então, com relação ao nosso trabalho, a proposta é que a gente formule uma questão de pesquisa que tivesse que resumisse os 5 trabalhos, as 5 questões de pesquisas das pessoas envolvidas do grupo. Aí, no caso aqui, falando rapidamente, no caso, a gente tem propostas bem diferentes, no caso, por exemplo, a questão de pesquisa, como contribuir com o levantamento das demandas formativas da unidade de terapia intensiva neonatal pela educação permanente hospitalar. A outra, de que maneira a produção de histórias em quadrinhos digitais pode corroborar para um ensino-aprendizagem que conduza ao desenvolvimento de habilidades comunicativas. Outra, quais as implicações do uso do website interativo ELE por meio da metodologia ativa na sala de aula invertida para o ensino e aprendizagem de língua espanhola? A outra, que práticas curriculares inovadoras, segundo a Matriz Curricular Nacional para Ações Formativas dos Profissionais da Área de Segurança Pública, seriam mais eficazes para a maturação da ideia do enfrentamento das situações problemas na disciplina de Ética e Cidadania, nos cursos de formação de sargentos da Polícia Municipal do Rio Grande do Norte. E, última, quais são as evidências a respeito de avaliações diagnósticas e formativas nos projetos de RE na educação básica pública? Então, a gente tem questões de pesquisas muito de campos variados, e aí a gente encontrou como uma interseção o seguinte, a avaliação diagnóstica, que possivelmente encaixaria nesses projetos. Então, a gente estabeleceu como questão da pesquisa como a avaliação diagnóstica pode auxiliar no desenvolvimento de propostas pedagógicas com o uso de metodologias ativas. Então, a grande dificuldade, assim, aí a gente pensou, como objetivo, elaborar um guia para avaliação diagnóstica. Só que a dificuldade que a gente está enfrentando é a seguinte: se a gente estabelecer um guia que contribua para avaliações diagnósticas, se a gente, para abranger todas as pesquisas que estão envolvidas, o guia acabaria se tornando muito genérico e aí automaticamente não tão aplicável. E se a gente refina mais o guia, ele escapa dos projetos, né? Alcança um, não alcança outro. Então, a gente está com essa dificuldade no grupo, meio perdido nesse sentido de realmente o que fazer para realmente dar conta dessa interseção. E o que veio à nossa mente foi, então, essa produção de um guia.
Assim, eu entendo perfeitamente que são trabalhos que têm direcionamentos diferentes, mas isso é exatamente um dos nossos objetivos nessa disciplina, é tentar fazer vocês encontrarem alternativas para aquilo que não é trivial inicialmente. Então, é exatamente a ideia de sair da caixa. Se fosse algo bem simples, a gente não estaria fazendo nessa disciplina. O que a gente quer fazer é fazer com que vocês comecem a refletir sobre outras possibilidades que vocês não estão enxergando, mas que pode ter uma relação, apesar de ser algo que um está relacionado com a saúde, o outro a segurança, então você tem coisas que são diferentes, mas que você pode encontrar várias habilidades, vários conceitos daquele que a gente está trabalhando dentro da disciplina, que tem uma relação forte entre todas essas coisas. Porque aqueles conceitos, eles são conceitos genéricos que estão espalhados aí. Então, você tem que encontrar, dentro desses trabalhos, alguma coisa que você perceba que pode ser, por exemplo, como você falou da avaliação. A avaliação pode ser alguma coisa que é inerente, realmente, que pode se encaixar nisso aí. E dentro do contexto da avaliação, como é que a gente pode fazer para encaixar aqueles conceitos todos para fazer um modelo de avaliação que venha a ser mais eficaz? Então, okay. Essa é a ideia de fazer com que vocês reflitam sobre algo que no início parece completamente, não tem sentido, mas que vocês, a partir do momento que vocês vão entrando e maturando, vocês vão perceber que tem muito sentido nisso. Mesmo de coisas que são divergentes, mas são áreas que no final das contas a gente acha, não, essa área aqui não tem nada a ver com ela, com essa outra. Elas têm, de alguma forma, elas têm alguma coisa a ver. Se a gente entrar um pouco mais a fundo nela, a gente vai encontrar que tem muitas das habilidades humanas que são utilizadas da mesma forma em diversas áreas diferentes. Então, essa é a ideia que a gente tem nessa disciplina, para vocês tentarem enxergar um pouco isso e sair do padrão, né? Fazer algo fora realmente da caixinha. Aí, nesse caso, pensando nesses projetos e trazendo a questão de pesquisa nesse caminho da avaliação diagnóstica e propondo como objetivo um guia para avaliação, então você acha que a gente está mais ou menos no caminho ou a gente está viajando na maionese? Mas, assim, o que vai dizer se você está no caminho ou se você está viajando na maionese é o discurso que você vai apresentar. Se você tem um discurso coerente, que a partir dos diversos trabalhos você demonstra que isso faz parte, certo, de alguma forma desses diversos trabalhos, claro que a gente vai aceitar. Vocês conseguiram enxergar isso. É isso que a gente quer que exista, que vocês consigam, realmente enxergar possibilidades dentro dos trabalhos como um todo e que vocês consigam ver algo que tem uma relação entre eles e como é que a gente pode fazer para encaixar aqueles conceitos importantes que a gente vem debatendo na disciplina. Eu acho que o guia, por exemplo, você disse, o guia, se a gente fizer de uma forma mais abrangente, então ele não vai funcionar bem, mas se a gente fizer de uma forma específica, ele não vai funcionar para tudo. Mas aí você pode fazer um guia que tem encaminhamentos diferentes. Ele tem, por exemplo, fluxos. Se for mais para essa área, ele vai funcionar dessa maneira. Se for mais para essa área, vai funcionar dessa maneira. E aí o guia ele pode dar algoritmos diferentes, né? A ideia você pode até mostrar, por exemplo, no guia, a ideia do pensamento computacional. E você ter certas possibilidades de lógica que vão ser mais adaptadas para um caso, outra lógica que vai ser mais adaptada para outro, mas que de forma mais abrangente, se a gente for fizer uma abstração, ele vai servir para todos eles. Ok, certo? Entendi. Então, é mais nesse sentido, realmente, de vocês refletirem bastante e tentar encaixar essas habilidades que a gente está mostrando na disciplina, que elas são genéricas a todas as áreas e que a gente pode sempre pensar na solução de problemas usando essas habilidades que são realmente importantíssimas na atualidade. Né? Ok, obrigado. Nada. Gelli, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu entendi. Assim, a princípio a gente estava justamente com esse... parecia que a gente estava caminhando em loop, sabe? Aí não conseguia... É normal, Gelli, é normal. Aí não conseguia... quando a gente chegava para pensar, a gente fez uma reunião agora essa semana para definir como se ficaria o guia, né? E aí foi justamente isso que Israel falou. Ou estava muito genérico, ou então a gente ficaria específico e não abrangeria todos os projetos. Que foi até uma coisa que eu estava falando, se caso
por exemplo, o meu, como é totalmente diferente, que é para a área da saúde, a gente poderia, sei lá, abranger os que tem maior, né, quantidade. Mas, assim, mas deu para entender agora, deu até para dar um insight. Massa. Obrigada, professor. Nada. Mais, pessoal? Projetos, produtos. Todo mundo está evoluindo bem os projetos? Quanto ao meu grupo, a gente está praticamente concluído já. E aí a gente vai fazer uma surpresinha na apresentação. Eu não vou adiantar, não. Tá ótimo. Mas a gente conseguiu, assim, Dá spoiler, tudo, dá? Não, Não, a gente deixa a surpresa, deixa a no surpresa. plano de resolução, a gente pensou numa formação, certo? Tá bom. Mas a gente não se limitou apenas a um ambiente virtual de aprendizagem, foi algo bem interativo. E a forma de apresentação será diferente. Agora, realmente, nós tivemos essa dificuldade de encontrar, né, a intersecção, mas graças a Deus que, assim, devido o meu objeto de pesquisa ser o podcast, então é algo bem interdisciplinar e conseguiu envolver um pouco todas as áreas, digamos assim. Massa. E a nível de apresentação, como você disse, vai ser bem diferente, isso é super bem-vindo, né? Dos temas da disciplina é a criatividade. Então, sejam criativos, façam de forma diferente, inovem. Isso aí a gente está esperando exatamente isso. Charles. Oi. Charles, no projeto da disciplina, né, já que a gente está falando aqui da disciplina de raciocínio lógico, você definiu lá que nós teríamos que apresentar um vídeo de 15 minutos. Até 15 minutos. Né? Até 15 minutos, isso quer dizer que pode ser um pouco menos ou um pouco mais, alguma coisa assim? A gente pode, amanhã na intervenção, a gente pode definir isso daí. Ótimo, mas seria okay. Até 15 minutos, para não ultrapassar isso, para não ficar muito longo. Né? Porque assim, na verdade, a nossa impressão é que um vídeo de 15 minutos já é bem longo, né? Você acha? Rapaz, passa rápido demais. Você começa a falar, o tempo passa voando. Bom, mas aí sim, fica a critério de cada grupo. Né? Mas a gente pode definir, talvez, uma média de 10 minutos, entre 10 e 15 minutos, alguma coisa assim. Tá bom, ok. Eu não sei se vocês escutaram, mas aqui ao lado da minha casa tem uma igreja e tem fogos de artifício, festa, essas coisas. Não, apareceu não. Tá bom, então. Então, tirou minha dúvida. Beleza. Charles, já que está falando aí sobre essas questões da disciplina, quanto aos resumos, você quer que anexe no artigo? Como é que vai ser esse anexo dos resumos? Qual é o resumo que você está dizendo? Dos resumos dos projetos de cada um. Não, aí você vai ter um documento do projeto de cada um, vai ser em anexo. Ele não faz parte do artigo, não. O artigo é sobre realmente o trabalho que vocês estão fazendo agora. E aí, em anexo, você coloca o trabalho de cada um. Tá, então, no caso, no mesmo arquivo, eu coloco os resumos como anexo, é isso? Não precisa ser no mesmo arquivo, não. Mas pode botar no mesmo arquivo como anexo, pode ser Mas arquivo separado. Você vai abrir outro tópico? Outro link não, lá? Não, mas vocês podem zipar, né? Comprime os arquivos num só. Ah, tá certo. E a questão do artigo tem que ser 10 páginas mesmo, né? Isso. Charles, boa noite. Oi, em relação a gente que vai fazer e-book, a formalização, publicação, a gente faz por meio da biblioteca ou a gente faz de outro meio? Em relação à produção do trabalho mesmo. Isso é uma boa pergunta, pelo fato de que a editora da UFRN ainda não está fazendo isso. Quem tá fazendo esse tipo de publicação é a CEDIS. Tem que ver com a CEDIS como é que pode fazer essa publicação de lá por e-book, porque
principalmente de acordo com o modelo do e-book, porque a editora da UFRN, ela pede ainda um PDF. Então, quer dizer, você faz um e-book bem interativo, diferente e tal, inovador, aí a editora pede um PDF. Você perde totalmente o sentido, né? Já a CEDIS, ela já está mais evoluída nesse sentido, e aí teria que conversar com o pessoal de lá. Inclusive, eu tenho uma aluna que está defendendo agora, vai estar defendendo agora em breve, e a gente está junto com a CEDIS para a publicação do guia, que é o produto do trabalho dela. Então, aconselho a ver com o pessoal da CEDIS. A tua orientanda é Adja? Eu sou orientanda de Adja. Adja. Inclusive, eu posso levar essa questão também para debater no colegiado. Seria interessante, porque pelo que eu vi, vários colegas vão fazer, a gente já teria... Isso, é uma definição um encaminhamento, para todo mundo. Uhum. Obrigada. Nada. Mais questões? Ninguém? Por mim foi esclarecido. Tá bom, Rogério. Bom, pessoal, se não tem mais questões, então vamos jantar para quem não jantou. E boa noite para aqueles que... Boa noite para todo mundo, né? Boa noite. Certo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Para aqueles que estão na disciplina, a gente se encontra amanhã. Ok. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Um abraço, boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.